um apreço, um carinho, um respeito muito grande por esta família, do qual tem sido canal de bênçãos na minha vida e na vida da minha família. Jamais deixarei ou jamais esquecerei tudo quanto tenho aprendido ao longo desse ministério que Deus tem nos confiado, a servir com amor, dedicação, a exemplo da nossa liderança no estado de Goiás. Quero louvar a Deus pelo grande amigo, pastor Samuel, que a gente já pôde até pescar junto. Só que o senhor está me devendo uma visita de volta. Amém? Juntamente com a esposa, um prazer, né? Deus abençoe o pastor Samuel César, que trabalha com tanta dignidade na frente desta grande obra, como um grande auxiliar do nosso líder. Que Deus continue preservando a vida do senhor com muita saúde e com muita graça. Pastor Enoque Vieira, conhecemos há longa datas, né, desde Piranhas. Que Deus continue, pastor Enoque. O senhor é um grande homem, de grande expressão. É um mestre que Deus tem nos dado em nosso ministério. E a gente é feliz pela sua vida, pelo seu ministério. Pastor Eliseu Lima, homem da voz forte, pronta, né? Canta muito, prega muito. Deus abençoe o pastor Eliseu. Rever aqui o pastor Isaías Negrão, esse companheiro aí de jornada, de grandes jornadas e de um ministério muito extenso, de uma obra árdua, que é o trabalho de missões, juntamente com a sua esposa. Deus continue abençoando o pastor Isaías, família, em nome de Jesus. Rever aqui o meu amigo, pastor Jorcelino, Jacimara, meu abraço a vocês, um abraço da minha família a vocês. Vocês sabem o carinho que a gente tem por vocês. Somos conterrâneos, né? E a gente não esquece nunca. Deus continue abençoando vocês. Poder estar com essa amada igreja que toda terça-feira tem aí uma mensagem do céu iluminada para os corações. Quero crer que eu sou também servo e quero acreditar que Deus também me usa e que nesta noite estará me usando para trazer uma palavra ao coração desta igreja. Louvar a Deus pela vida do meu filho, né? Maestro Fábio, minha filha, cantora Leia Bruna, meus netos, 2 netos que eu tenho aqui, né? Que é o Vitor e o Theo. Na verdade eu tenho 4 netos, mas 2 congregam aqui. Sou muito feliz, pastor Samuel, por minha família estar hoje na nossa igreja mãe, recebendo instruções, ensinamento, e tem meu apoio, meu incentivo e minhas orações, para que eles sejam frutos que possam glorificar o nome de Jesus nesse ministério, especialmente aqui na sede de Campinas. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Eu quero dizer para os irmãos que, na verdade, dificilmente eu saio numa terça-feira. A gente que é pastor presidente, temos essa responsabilidade. Eu presido a igreja desde o ano de 85, quando eu comecei meu ministério dirigindo congregação. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Então a cada terça-feira a gente tem essa mesma responsabilidade. Eu estava aqui orando e orando pela igreja, pelo qual nós estamos responsáveis, dizendo: Deus, o teu povo está ali também. Usa o teu servo que vai ministrar para abençoar o coração do teu povo que vai buscar uma mensagem. E sei que Deus está falando lá também para a glória de Jesus. Mas hoje aprove o Senhor essa graça de me conceder esta oportunidade de vir aqui em Campinas. Aliás, eu estava dizendo, pastor Samuel, para o pastor Fábio e para a Leia, que na verdade a gente vem em Campinas mais convenções, aniversários, reuniões que às vezes somos convocados, mas a gente devia pensar um pouco mais. Eu estava refletindo nisso e dizendo para mim mesmo: por que não vir, não deixar a igreja e vir para cá aprender um pouco mais, sentar para ouvir, né? É tão bom, nós temos mestres aqui da palavra para nos ensinar, e eu quero me propor a isso, de tempo em tempo, né, dentro da oportunidade, vir para cá, mas para sentar para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco através das nossas lideranças. Mas amém. Aprovo o Senhor pela bondade do pastor Samuel, que eu acredito que seria ele, né? Talvez o ministrante, palestrante nesta noite, nos ceder esta oportunidade, e eu vou usar desta oportunidade, então, dentro do tempo oportuno, para trazer uma palavra simples, mas do coração de Deus, para o meu coração e para o coração da igreja.
Por favor, abra as vossas Bíblias em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Uma passagem muito conhecida de todos. Eu vou ler alguns versículos e logo em seguida estaremos trazendo a palavra. Glória a Deus. Nos diz o texto: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Meus queridos irmãos, é do conhecimento da igreja toda a história de Israel, para os leitores da Bíblia, toda a história de Israel, desde o primeiro rei, Saul, depois Davi, Salomão, a divisão dos reinos, e a sucessão, principalmente no reino do norte, de reis que se desviaram dos princípios de Deus. Começando por Jeroboão, e cada um deles levando o povo de Deus a um princípio de idolatria, a um princípio de desobediência à palavra de Deus, às orientações de Deus, mas era o povo de Deus. E mesmo sendo o povo de Deus desobedecendo, Deus nunca desistiu do seu povo. E a primeira verdade que eu quero que você entenda: quem se constitui povo de Deus, pode ter certeza, mesmo que você viva por um momento, mesmo que você tenha uma fase da vida, alguém tem uma fase da vida, que venha desvirtuar-se em si mesmo o princípio de Deus sobre si. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus não desiste do seu povo. Deus não desiste dos seus filhos. Todos nós temos experiências das nossas vidas que marcam as nossas histórias. Eu, por exemplo, nasci num lar cristão. Para quem conhece a minha mãe, pastor Enoque conhece. A minha mãe, aos 8 anos de idade, aceitou Jesus e passou a ser uma mulher de Deus desde a infância. Procurou criar todos os seus filhos dentro dos caminhos do Senhor, dos preceitos de Deus. Entregou todos os seus filhos a Deus e consagrou todos os seus filhos a Deus. Uma viúva de 5 filhos, eu caçula de 3 anos. Mas uma coisa aconteceu na minha história. Tive minhas experiências com Deus na minha infância. Fui batizado com o Espírito Santo com meus 6 anos de idade. Deus me usou nos dons proféticos. Logo aos 7, 8 anos eu estava sendo usado por Deus os dons proféticos. Porém, na minha adolescência, desobedeci a Deus. Saí da presença de Deus. Fugi dos preceitos de Deus. E andei pelos caminhos errados desta vida. Mas o lindo que eu sinto e que eu percebo é que Deus nunca desistiu de mim. Deus nunca abriu mão da minha pessoa, porque Ele havia me escolhido, pastor Khalid, Ele havia me escolhido para servi-lo e para ser instrumento dEle também nesta terra. Ei, irmão, entenda esta verdade tanto para você, ou mesmo para o seu filho, ou para a sua família.
Quem sabe você está vivendo um momento, às vezes, que alguém da sua casa pode estar se distanciando de Deus, mas é verdade que eu te trago hoje, que você permaneça na presença de Deus, porque os teus filhos voltarão e produzirão frutos para a glória do nome de Jesus. Mas essa era a situação de Israel. E aqui onde eu li para os irmãos, para a igreja, exatamente no reinado de Acabe, o pai dele já foi um péssimo rei, Omri, mas a Bíblia vai dizer que ele foi pior do que todos os reis que já haviam passado. Ele pecou mais e levou o povo a pecar mais, e se não bastasse, ele casa com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ela era uma princesa, mas também era como uma sacerdotisa de Baal. Ela era tão voltada para a Baal, que ela introduz o culto de Baal no meio do povo de Deus e levanta um templo. E constitui sacerdotes, e aqueles que não eram sacerdote de Baal, que era sacerdote do Deus vivo, para ser perseguido, e muitos deles foram mortos, por causa da perseguição. De tal forma que então o povo já estava um tanto assim desvirtuado dos princípios de acreditar que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Eles já estavam vendo o Deus Baal como o Deus da prosperidade, como o Deus da chuva, como o Deus da fertilidade, junto com Azera, o Deus da fertilidade, é que trazia a produção da terra, trazia a chuva. E esta era a situação que estava vivendo o povo de Deus. Olha como é perigoso, irmãos, quando a gente vai brincando com as coisas espirituais. Quando a gente vai cedendo, às vezes, pelos nossos sentimentos de que nada tem problema, de que nada tem importância, de que tudo pode, a gente vai perdendo o temor, e o temor vai nos... Quando vamos perdendo o temor, a gente vai perdendo a presença, a gente vai saindo do princípio de Deus e vai perdendo a graça diante de Deus, e parece que Deus não fala mais conosco, parece que Deus está morto. É nesse cenário de uma nação que estava corrompida, de um rei que era o responsável maior, que estava levando a nação a se corromper porque tinha se corrompido. É nesse cenário, enquanto a nação está assim, lá no deserto, Deus está preparando o remanescente. Eu acho lindo o nosso Deus, irmãos. O mundo pode virar o que virar. Muitos podem às vezes até perverter na sua fé, mas sempre Deus tem na terra remanescente para ser usado das suas mãos, para entregar a palavra de Deus no momento certo e na hora certa, para mudar o rumo do povo. E é interessante que Deus prepara no deserto. Você não vê a história de Elias a não ser nesse texto. Aqui se começa a história de Elias, já começa um homem formado. Você não conhece a genealogia de Elias, a Bíblia não relata. Só fala da região de onde ele era, de Tisbe. Essa é a história que a gente conhece, de um profeta que surge e que de fato vai ser uma boca de Deus da terra. Eu quero dizer para você, às vezes o deserto que a gente passa, a gente não entende, mas é onde Deus está nos forjando exatamente para ser boca de Deus desta terra. É no deserto que Deus forja-nos para ser vaso nas suas mãos. Jesus começou o seu ministério no deserto. E a guerra de Jesus no deserto foi espiritual. Foi com o próprio Satanás, mas ele começa o seu ministério no deserto. Então, meu querido, eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas se você está passando o deserto com Deus, eu quero dizer, Deus está te levantando, está te preparando para uma grande obra que Ele fará através de você. Mas pastor, eu nem sou consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, pastor, a missionário, eu não sou nem percebido. Ei querido, não importa não, talvez ninguém está te vendo, mas você está na presença. Se você está na presença, Deus, aquele que levanta, aquele que unge, aquele que consagra, aquele que dá, aquele que fala, é Ele que vai te levantar, Ele que vai te encontrar. Não é o homem que vai te encontrar, é Deus. Deus te encontra e te envia o homem para receber a chamada que Ele tem para a sua vida. Mas o importante é se posicionar. É nessa massa que Deus tem homens e mulheres para ser boca dele nesta terra, na última hora da igreja na terra. E é nesse cenário que Elias aparece. E Elias vai chegar para exatamente no palácio, na presença de quem era o maior responsável pela vida
pregressa que a nação estava vivendo. Mas não era qualquer homem. Era um homem que tinha autoridade de matar. Era um homem que não aceitava ser confrontado. Ei, só que quando Deus levanta, Deus não levanta covardes, Deus não levanta medrosos, Deus não levanta tímidos. Quando Deus levanta homens que por qualquer momento, por qualquer oportunidade, ele se levanta e entrega o que Deus tem para falar, não importa quem seja. Porque a mensagem não é dele. Ele tem convicção do que está falando, porque a mensagem não é dele. Quando se eu estiver nessa tribuna entregando uma mensagem que é minha, ela não terá nenhum efeito, porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando nós levantamos no nome de Jesus, entregamos o que Deus tem para entregar, é Deus que tem compromisso com a sua palavra. Eu velo. Deus vela pela sua palavra, meu querido. Quando você fala em nome de Deus, da autoridade de Deus, do momento de Deus, preocupa não, tranquiliza o teu coração, porque Deus respalda esta palavra. Deus respalda esta palavra. Eu sei que às vezes teve momento que eu já preguei, teve momento que eu já ministrei, e que depois entrou uma preocupação na minha cabeça. Eu não sei se é só comigo, se com os pastores acontece também. Meu Deus, mas o que é que eu falei diante da igreja? O que é que eu preguei diante da igreja? E de repente a gente começa a ficar preocupado. Aí você ouve aquela voz tranquila e suave do Espírito Santo dizendo: meu filho, tranquiliza o teu coração, porque a palavra é minha, sou eu que entreguei. Então tranquiliza o teu coração, porque eu responsabilizo pela palavra. Oh, meu querido, não tem lugar melhor de estar do que na presença de Deus. Não tem lugar melhor de estar do que na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Não tem lugar melhor de estar. Você pode estar no melhor lugar desta vida aqui nesta terra, não se compara por estar na presença, porque você já tem essa experiência. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm experiência, que já vivem na presença de Deus. Aleluia. Aí Elias vai chegar diante de Acabe, e a primeira palavra de Elias para Acabe é essa. Então Elias, os tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor. Eu acho linda essa expressão, porque para a nação Deus não falava mais. Para a nação, eles não tinham mais conhecimento de Deus, reconhecimento da voz de Deus. A pregação que se ouvia: Baal é Deus. A pregação que se ouvia: Baal é quem manda a chuva. A pregação que se ouvia: Baal é quem traz a prosperidade. Baal é o Deus de Israel. Essa era a mensagem que estava sendo pregada e que o povo estava recebendo diariamente. Agora surge o profeta e diz: olha, se vocês têm pregado que Baal é Deus, automaticamente vocês estão pregando que o Deus de Israel morreu, que o Deus de Israel não age mais, que Deus de Israel perdeu o controle, que Deus de Israel não pode realizar mais nada. Mas eu estou aqui hoje para dizer para vocês: o Deus de Israel vive, o Senhor vive. Um confronto imediato de quem está tendo uma experiência com Deus, de dizer: eu sirvo a Deus, conheço Deus e posso testificar, Ele está vivo. Meu querido, minha querida que está aqui, não tenha medo de nenhum cenário nesta terra. Eu sei que estamos vivendo um tempo difícil, mas não tenha medo do cenário que pode vir, não. O nosso Deus vive. E se Ele vive, Ele está no controle da história. Deus nunca perdeu o controle da história, e não é agora que Ele vai perder o controle da história do Brasil. Deus vive. E Ele tem poder de agir aonde eu não posso, aonde você não pode. Ele age, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele continua sendo Deus. Ele não perdeu a sua deidade. Ele é Deus e é o Deus vivo. Então tranquiliza o teu coração. Se você está passando por uma fase difícil, de intranquilidade, por um problema qualquer da família, dos negócios, ou emocional, ou sentimental, ou quem sabe financeiro, e de repente está roubando a sua fé a tal ponto de você pensar: meu Deus, o que é que eu vou fazer, aonde eu vou, como resolver? Eu trago uma palavra de Deus
Deus para você: o teu Deus vive. Ele está aí. Ele está no teu coração, Ele habita contigo, Ele trabalha com você. Descansa, entrega a Ele, confia. Faça como o Salmo de número 37. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Deixa Deus trabalhar ao teu favor. Tão somente acredite, Deus está no controle da tua história. Deus não perdeu. Deus nunca perdeu. Ele continua no controle da história. E Ele vai dizer bem claro para Acabe: o Senhor vive, o Senhor Deus de Israel. E eu posso falar essas palavras. Eu estou aqui subliminando aqui a mensagem de Elias. Eu posso falar essas palavras porque eu estou tendo uma experiência. Eu não estou falando de alguém que eu não sinto. Eu não estou falando de alguém que eu não ando com ele. Eu não estou falando de alguém que eu não estou diante dele. Eu posso afirmar que ele vive, porque ele vai dizer aqui bem claro, dizendo assim: e perante cuja face estou. Aqui que está o segredo, irmão. É aqui que te traz coragem. É aqui que te dá audácia. É aqui que te faz um vencedor em qualquer guerra, em qualquer batalha. O que te traz segurança para que você caminhe e vença em qualquer circunstância da sua vida. O segredo está aqui. É saber onde você está. Ter convicção de onde você está. Que o problema não é estar numa religião. O problema não é ser um religioso. O problema não é ter uma carteirinha de membro da igreja de Campinas ou da igreja de Paraúna. O problema não é, às vezes, eu estou somente dizendo: não, eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Essa não é a questão é aonde você está. Aleluia. Glória a Deus. Se você está na presença, eu te garanto, na presença não tem derrota. Tem luta? Tem. Tem adversidade? Tem. Tem problema? Tem. O próprio Jesus disse que mesmo ele mesmo que disse que estaria conosco todos os dias, até a confirmação do século, ele disse: no mundo tereis aflições. Isto é, você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar luta, você vai enfrentar dificuldade nessa vida. Faz parte da história. Faz parte do pacote que a gente vive, que é a vida. Não tem como sair dessa história. Mas você pode ficar tranquilo, se você manter na presença, vai vir ondas e ondas, mas você sempre vai estar superando essas ondas. Você vai abaixar por um momento, ela vai passar. Tem hora que você vai ser sucumbido por Deus e andar sobre elas, como Pedro andou. Mas eu quero dizer para você, você chega do outro lado como vencedor, porque a presença te garante a vitória. A presença, irmão, ela te garante a vitória. Ela te dá a autenticidade da palavra. Quem vive na presença não teme falar o que Deus manda. Quem vive na presença entrega a palavra de Deus com tranquilidade, porque sabe que Deus está com ele. Olha que a mensagem que Elias vai entregar, a mensagem que Elias vai entregar a um homem que era poderoso, era uma mensagem de tamanho confronto. E não era uma mensagem de caruchinha, de bajulação, de passar a mão. Era uma mensagem que ia intervir na natureza. Coisa que nenhum ser humano tem poder disto. Pastor Enoque. Nenhum ser humano, pastor Samuel, tem o poder de intervir na natureza. Mas Elias chega e diz: olha, o que eu percebo é que vocês estão crendo que Baal é o Deus que tem regado a terra, que tem molhado e frutificado a terra. E a mensagem que eu tenho para vocês aqui hoje, que por um tempo, ele vai dizer claramente, que nestes anos, nem orvalho e nem chuva haverá. Eu acho linda essa expressão dele. Isso é só para quem está assim, ó, com Deus, pastor Enoque. Só para quem está na presença. Porque ele usa aqui exatamente a pessoa de si mesmo, com a autenticidade da palavra. Porque ele acreditava
que ele estava vindo em nome de Deus. Então ele acreditava que tudo que ele falasse, automaticamente Deus agiria. E a mensagem é esta: não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Irmãos, isso é só para quem está vivendo na presença de Deus. É tão gostoso. Tem preço? Tem. Tem renúncias? Tem. Tem que ter uma vida de oração? Sim. Tem que ter uma vida de palavra? Sim. De mensagem? Sim. De obediência? Sim. Há um preço a ser pago. Eu tenho certeza que Elias, durante todo aquele percurso dele no deserto, ele estava pagando um preço com Deus, até o ponto de Deus olhar e dizer: é este o homem que vai falar segundo a minha palavra. Aleluia. E ele chega e entrega a mensagem. E quando ele entrega a mensagem, há um confronto. Porque Acabe tinha poder de mandar matá-lo. Falar, irmãos, às vezes verdades para uma autoridade que às vezes está fora dos princípios de Deus, e uma verdade que Deus ordena para um concerto de fé, isso não é fácil. Mas quem teme a Deus e quem anda na presença de Deus não tem por que temer nada. E quando ele entrega a mensagem, ele entrega confiando que o Deus que usou ele, que o Deus que o capacitou para ministrar essa palavra, era o Deus que traria a proteção sobre a vida dele. Era o Deus que guardaria a sua história. Ei, entenda isso, servo de Deus, serva de Deus. Se você sai numa ordem de Deus, num propósito de Deus, para fazer algo para Deus, dentro daquilo que Deus te orientou a ser feito, e você caminha com Deus desde a presença de Deus, eu te digo, fique tranquilo, haverá confronto sim, porque todas as vezes que você bate de encontro com as trevas, você pode preparar para o confronto que virá contra você. É a realidade da vida de qualquer cristão que serve a Deus com lealdade. E eu digo ainda à igreja, se as coisas começarem a ficar muito favorável, se tudo começa a dar tudo certo, se todo mundo está aplaudindo, se todo mundo bate nas costas, se todo mundo fala bem, preocupe mais. Preocupe mais. Mas uma coisa eu digo, se a cruz começou a ficar pesada, porque você está andando na verdade, falando a verdade, transmitindo a verdade, se as perseguições começaram a surgir, se as calúnias começaram a surgir, tranquiliza o teu coração. O Deus que te envia é o Deus que te protege, é o Deus que guarda, é o Deus que está contigo, e o Deus que te levará ao caminho da proteção. É interessante. Eu tenho mais 6 minutos. Eu tenho mais 6 minutos aqui. O mesmo Deus que usou Elias no palácio, parece que ele estava no auge do seu ministério mesmo, que era uma mensagem de confronto, mas a mensagem foi pregada no palácio. É como que eu estou aqui hoje, tendo esse grande privilégio de pregar aqui a essa igreja do Senhor Jesus, que está sob a liderança do meu líder. Isso aqui, pastor Alok, para mim é um dos maiores privilégios que eu estou tendo hoje, pastor Samuel, pastor Eliseu. É um dos maiores privilégios que eu estou tendo hoje, poder ser vaso de Deus aqui para a igreja em Campinas. Nunca esperava isto. Então Eliseu prega no palácio. E às vezes Deus nos leva assim também, a pregar no palácio. Mesmo que a mensagem seja de confronto, mas tem hora que Deus nos dá umas certas oportunidades, que a gente fica pensando, mas Deus, eu não mereço essa oportunidade. O Senhor me escolheu para isso hoje, mas eu não mereço isso, Senhor. Mas o mesmo Deus tem hora que diz, agora sai do holofote, sai da posição, agora é o momento de eu te esconder, porque a perseguição vai ser maior. Irmãos, eu acho que um dos momentos mais difíceis, principalmente na vida de um homem de Deus, de um profeta de Deus, de alguém que Deus usa para transmitir palavras e mensagens, é quando por um momento Deus vai ter um tratamento com ele, guardando ele do inimigo, mas também preparando ele para obras maiores. Foi isso que Deus faz com Elias.
Deus vai chegar para Elias, só para encerrar aqui. Eu posso orar com ele? Fique de pé, igreja, eu vou encerrar aqui para a gente fazer uma oração. Deus vai dizer para no versículo 3, diz, vai-te daqui, vira-te para o oriente. E o Senhor faz questão de dizer, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esconde-te. Eu não sei na qual fase você está vivendo. Talvez você pode estar vivendo numa fase onde você está como boca de Deus, profeta de Deus, entregando mensagens, sendo usado por Deus, fazendo obras. Ou alguém que está sendo muito abençoado, próspero dos negócios, na família. Eu não sei qual é o seu momento. Mas quem sabe nesta noite eu esteja pregando para alguém que ele está agora no Querite. Lá no Querite não tem amigos. Lá no Querite não tem aplausos. Lá no Querite é só você e Deus. Ninguém te vê, ninguém te enxerga, ninguém cita seu nome, ninguém te aplaude. É só você e Deus. Caleb, Deus te abençoe, filho. É o Querite da vida. Só que o grande segredo do Querite é que na verdade você está no Querite porque Deus te conduziu. Foi Ele que conduziu. Não foi você que está fugindo da presença de Deus, como lá na frente vai acontecer na vida desse mesmo profeta. Mas aqui a história é ele dizendo, eu estou indo aonde a presença está me levando. E se a presença está me levando, pode ser o Querite. Eu entro no Querite. Porque é melhor a presença do que os aplausos. É melhor a presença do que os holofotes. É melhor a presença do que às vezes as bajulações. É melhor mantermos a presença. Porque na presença você tem o cuidado, o carinho de um pai. O cuidado, o carinho de um pai. Que conhece as suas limitações e as suas necessidades diárias. E que tem poder de fazer, às vezes, até o impossível aos olhos humanos. O sobrenatural acontecer. Mas de tal forma que vai chegar na tua boca, vai chegar no teu coração, vai chegar nas tuas necessidades, tudo quanto você precisa, porque Ele vai cuidar de você. Durante um ano que Elias esteve no Querite, ele experimentou o cuidado de um pai, que vê um filho como uma criança, e que sabe que está na dependência. Elias estava tendo a experiência da dependência de Deus. E não tem nada melhor, meu querido, minha querida que está aqui, do que você entender esta verdade, viver a experiência da dependência de Deus. Aqui tudo é Ele, só Ele faz, só Ele pode, só Ele vai colocar a mesa, só Ele vai abençoar, só Ele vai abrir porta, só Ele vai curar, só Ele vai fazer. Eu quero nesta noite acreditar que eu estou falando para uma igreja que está na dependência. E se você está na dependência, a água fresca está diante de você. Se você está na dependência, o pão vai chegar, a carne vai chegar, não importa como virá. Mas se você está na dependência, entenda, Deus cuida dos seus filhos como um pai. Levante as suas mãos para o céu, deixa eu orar com você. Pai,